Existe um tipo de transceiver chamado bidirecional. Ele possui apenas um conector. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver aqui de maneira bem simples para que serve, quando se usa esse tipo de transceiver e dar um pequeno resumo de como é que ele funciona. Então, antes de começar, uma revisão sobre o conceito de transceiver. No nosso canal, a gente tem um vídeo especificamente sobre esse conceito de transceiver, eu vou deixar nas observações, mas um resumo rápido. O transceiver, ele é um módulo, é uma pecinha que você instala num buraco, pode ser num switch, num roteador, numa placa de rede, e que faz efetivamente a comunicação. Comunicação normalmente em fibra ótica. Ele dá uma flexibilidade àquele equipamento, àquela placa. Então, por exemplo, eu sou um fabricante de switch, eu faço um switch com 4 slots SFP, são 4 buracos. Sozinhos eles não servem para nada. Aí o cliente que compra o switch, compra um transceiver, coloca lá e o cliente compra o transceiver do jeito que ele quiser, do tipo de fibra que ele quiser, do alcance que ele quiser. Então isso dá flexibilidade ao equipamento. O cliente espeta lá, pronto, ele tem aquela fibra com aquela distância que ele precisa. Ele precisa trocar, precisa aumentar a velocidade, se obviamente o slot permitir, ele vai lá, tira um, coloca o outro, pronto. Tem um aumento de velocidade, o SFP+, o SFP+, por exemplo, ele permite isso. Ele é um slot que eu posso botar hoje um transceiver de 1 gigabit e amanhã trocar por um transceiver de 10 gigabit. Quer dizer, isso depende do fabricante, nem todos os fabricantes de equipamentos SFP Plus permitem isso, mas, no geral, essa é uma característica do SFP Plus, do SFP+. Mas não é isso que a gente veio falar hoje. A gente veio falar de transceivers de uma fibra só. Então, por que existe o de 2 fibras, né? Então, na verdade, essa é a grande pergunta. Por que a grande maioria dos transceivers gastam 2 fibras, né? Dá a impressão que é só para vender mais fibra ótica? Não, existe uma razão. Porque a razão é difícil de você fazer um transceiver de uma fibra só. E qual é a razão? Bom, existem várias razões técnicas. Eu não acho que nem vale a pena entrar em todos os detalhes. Se quem tiver mais interesse, for procurar, tem bastante fonte na internet. Eu vou dar uma razão que é a mais simples de explicar e ela sozinha já seria o suficiente para justificar essa dificuldade em fazer o transceiver de uma fibra só. Que é o quê? Vamos pegar um exemplo de uma coisa totalmente separada. Você está numa sala escura, totalmente escura, breu total, e você acende uma lanterna. A lanterna vai iluminar para aquele lado que você está apontando, mas, se você reparar, ela também ilumina ao redor, ou seja, menos, mas eu também tenho um reflexo daquela iluminação em toda a sala. Então, na hora que eu jogo uma luz, eu não ilumino só aquilo que eu estou querendo, eu também tenho um pouco de iluminação, um pouco de luz volta para o ambiente, tá? Então, com a fibra ótica é a mesma coisa. Se a gente tivesse um transceiver, quando a gente tem isso, quando você tem a mesma fibra ótica para receber e para transmitir, o que acontece? O sinal que esse transceiver está emitindo, ele é muito mais forte do que o que está chegando. É óbvio, o que está transmitindo está ali na boca do transmissor. O que está chegando vem lá de longe do outro transceiver, então ele é mais fraco. E aí, o pouco de luz que a transmissão local reflete de volta já vai atrapalhar o receptor, vai impedir o receptor de entender realmente o que é que está chegando e o que é reflexo do outro lado. Resultado, isso aqui não vai funcionar. E é por isso, então, que a gente tem 2 fibras óticas normalmente quando a gente vai ter uma comunicação de fibra. Porque uma você vai transmitir o sinal forte e a outra você vai receber o sinal fraco que vem do outro lado. Como é que a gente pode tentar resolver isso? Agora, se é mais fácil você transmitir por uma fibra e receber por outra, para que você precisaria de uma fibra só, então? Bom, por várias razões. Vou dar aqui um exemplo. Você colocou num certo local 4 fibras óticas e colocou ali, começou com um par de fibras só, então você tinha só um transceiver, aí você precisou colocar um segundo transceiver, você usou o segundo par, agora você precisa passar mais uma conexão, ou seja, aquela banda que você tinha ali não está sendo suficiente, a comunicação entre as 2 pontas aumentou muito. O que você vai fazer? Passar uma outra fibra? Puxa vida, isso não é apenas o custo da fibra a mais, é a passagem, o trabalho de esticar, de passar essa outra fibra. Como é que você coloca isso? O ideal seria se a gente pudesse aproveitar as fibras já existentes. Ou então, vamos supor, você tinha essas 2 fibras, de repente um dos filamentos quebrou, deu problema, então você precisa novamente aproveitar mais do que você tem.
Como você faz isso? Aí então entram esses transceivers de um filamento só, onde você vai pegar a fibra normalmente, né? Você vai usar eles para aproveitar uma infraestrutura que já existe e dobrar a capacidade dela sem ter que passar mais fibra. Novamente, não é pelo custo da fibra, normalmente é pelo trabalho e pelo custo que você teria de passar mais fibra ótica. Então, aí entra esses transceivers de uma fibra só. E como é que eles funcionam para resolver essa questão? Na verdade, eles não resolvem a questão, eles trapaceiam. Basicamente, você transmite numa cor e recebe em outra cor, pura e simplesmente. Então, quando aquela cor do transmissor refletir, o meu receptor não está sintonizado naquela cor, está sintonizado na outra cor. Nesse exemplo aqui, eu desenhei em verde de um lado e em vermelho do outro. Na verdade, a nuance é muito menor, quer dizer, são tons diferentes de vermelho ou tons diferentes de laser, né? Então, basicamente, o que você tem é um lado vai transmitir numa cor e receber na outra. Obviamente que o outro lado vai ter que ser o inverso. Nesse exemplo aqui, continuando com o verde e com o vermelho, se o lado esquerdo transmite em verde e recebe em vermelho, o lado direito não pode fazer a mesma coisa, porque senão vai dar errado. O outro lado tem que ser o inverso, tem que estar pronto para receber em verde e transmitir em vermelho. Então, quando você vê esses transceivers bidirecionais, você sempre vai ver eles em pares. Normalmente os fabricantes têm o mesmo part number e só muda o finalzinho. E qual é a diferença entre eles? Exatamente essa. Qual é a frequência do laser que ele quer transmitir e receber? Aí você fala, mas espera aí, que é isso aqui é frequência, não tem nada a ver com a cor. Pelo contrário, meu amigo. Na verdade, luz é exatamente a mesma coisa, a mesma entidade que as ondas de rádio. São tudo ondas eletromagnéticas, apenas que a frequência dela. Então, quando você fala em verde, em vermelho, em azul, é a frequência. E é assim que ele aparece dentro das especificações dos transceivers. Então você vai ver que esses transceivers em fibra, por exemplo, lá, ele transmite em 1490 nm e recebe em 1550, e no outro é o inverso, 1550 por 1450. O que é esses nm? É o comprimento de onda, nanômetro. Mas sem não precisar entrar, nem faz muita necessidade de a gente entrar nesse techniquez. Um lado vai transmitir numa frequência e o outro vai receber na outra frequência, invertidamente. Tá? Então, é importante quando você pensar em projetos de transceivers bidirecionais, você tem que comprar ele casado aos pares. Normalmente, para esses transceivers, já vem com um dos slots, uma dessas portinhas bloqueadas, né? Então por isso que a aparência deles é essa daqui. Então o próprio fabricante já fez ali o Benjamin interno dentro do transceiver e você só espeta o filamento ali. Ele já joga para os dois lados e aí cada lado vai fazer de uma maneira diferente, transmitir uma frequência e receber na outra e vice-versa. Então, em resumo, os transceivers bidirecionais eles são muito bons para aproveitar, para ampliar a capacidade da minha infraestrutura. Eles têm diversas velocidades, diversos alcances, diversos tipos de fibra. Você encontra em diversas variedades. Aí, cada fabricante de transceiver, SFP, SFP Plus, vai te dar características diferentes. Porém, já te adianto que não vale a pena investir nesse transceiver para economizar fibra num projeto novo. Se você vai ter que passar a fibra de qualquer jeito, já passa a fibra com mais filamento. É muito, mas muito mais barato você passar mais filamento, ou fala um pouco diferente. Normalmente é muito mais barato você passar mais filamento, uma fibra com mais filamentos, do que ficar comprando esses transceivers de um filamento só. Talvez em projetos muito grandes, distâncias de 100 km, 200 km, talvez valha a pena usar esses transceivers bidirecionais mesmo em projetos novos. Óbvio, não custa nada cotar, perguntar para o seu fornecedor. Mas, regra geral, se você vai passar a fibra nova, usa os transceivers convencionais de duas fibras e você vai usar esses bidirecionais quando você tiver algum problema, algum impedimento, você quiser aproveitar fibras que já estão passadas, mas que estão todas ocupadas. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!